Vida e Saúde já está de volta. A gente continua aqui nossa conversa sobre saúde, mas agora sobre um outro aspecto. Para falar sobre saúde mental, acho que a gente pode dizer assim, mas que vai refletir em todas as outras áreas, temos aqui conosco a Elisa Vidal. Bem-vinda mais uma vez ao Vida e Saúde, viu, Elisa? Muito obrigada. Elisa, cada vez mais as pessoas têm buscado uma vida mais simples, elas têm tentado se aproximar mais da natureza, praticar mais atividade física, usar mais os recursos naturais. E mesmo dentro de um grande centro, dentro de uma cidade grande, é possível a gente se aproximar mais da natureza? Queria que você desse dicas de como fazer isso acontecer. Sabe, Teru, que esse é um tema que me interessa muito, porque é uma busca que tem acontecido na minha vida já há muitos anos. Nós estávamos conversando a respeito de falar sobre isso aqui, porque a minha escolha profissional, inclusive, tem a ver com essa necessidade de buscar um contato maior com a natureza, buscar a saúde através desse recurso primário, né? A gente tinha, quando eu estava escolhendo a minha profissão, eu pensava em alguma coisa que me trouxesse qualidade de vida e que que eu pudesse ajudar as pessoas a ter qualidade de vida também. Esse foi o critério que eu usei para escolher. E desde então, já há alguns anos que a gente tem buscado tenho buscado na minha vida, depois disso encontrei a clínica que me ajudou muito, muito, muito a conhecer muito mais sobre o porquê, a importância de ter uma vida no campo, uma vida de hábitos mais simples. E por quê? Conta aí, o que você descobriu nessa sua trajetória até aqui, Elisa? Porque nós vivemos hoje uma realidade, na maior parte, né? A maior parte da população vive nas cidades e nós vivemos de uma maneira que traz muito prejuízo para a nossa saúde. A gente tem falado sobre isso aqui no programa Vida e Saúde, inclusive, né? Em muitos momentos. Diversos prejuízos do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, social. A gente vai acarretando hábitos de vida que nos trazem cada vez mais doenças, nos trazem mais isolamento, muitas vezes, né? E quanto mais a gente consegue, hoje existe uma tendência, a gente consegue enxergar isso, né? As pessoas estão buscando mais viver um estilo de vida daquele de antigamente, que nós tínhamos antes. Menos shopping, mais parque. Exatamente. Que a sociedade, há algum tempo atrás, desprezava um pouco, né? Falava, vida no campo é aquela vida mais atrasada, longe do conforto, das comodidades. Mas hoje, diante dos problemas que a vida da cidade tem nos proporcionado, a gente consegue enxergar quantos benefícios nós tínhamos quando nós vivíamos no campo. Quando nós vivíamos em contato com a natureza, no trabalho braçal, em trabalhos mais simples, né? Não tão ligados ao intelecto, mas que nos traziam muita saúde, uma vida plena, né? Agora, Elisa, nem todo mundo tem a condição de ter um pedacinho de terra, ou tem por necessidade mesmo, pela profissão, a vida familiar, acaba precisando ficar mais na cidade. É possível trazer um pedacinho, então, desse mato, desse campo, para mais perto da gente, mais perto da nossa vida? Então, eu fiz uma listinha com algumas dicas de coisas que a gente pode mudar no dia a dia, na nossa rotina, na nossa maneira de se relacionar com as situações da vida, que podem nos ajudar a ter um estilo de vida mais próximo daquele mais natural. Vamos lá. A primeira delas é aquela que a gente mais fala aqui, né? A alimentação. Começar pela alimentação, que é simples, é acessível a qualquer pessoa, né? Mudar, fazer escolhas mais saudáveis. A primeira coisa é a alimentação mais simples. A gente foi aprendendo a gostar de coisas industrializadas, de preparações mais elaboradas, mas a gente sabe que o que nos traz saúde mesmo, bem-estar, é aquela comida simples, aquela comida feita com ingredientes pouco processados, ingredientes frescos, né? Quanto menos processamento a gente tem no prato, mais saudável e mais nutritivo é aquele alimento.
E orgânico sempre que possível. Exatamente, sempre que possível. Hoje a gente consegue encontrar, mesmo nos grandes centros, encontrar feiras de orgânicos, exclusivas de orgânicos, ou seções de supermercados que tem alimentos orgânicos também. Quando a gente tem essa possibilidade, é interessante. Dá para fazer em casa também. Eles já ensinou aqui algumas técnicas de você cultivar em casa, em vaso, em floreira, horta vertical. Tem muita possibilidade. Aí entra a segunda dica que eu tinha também, cultivar plantas em casa. Tem em casa plantas, tanto plantas que hortaliças, quanto plantas ornamentais. Elas trazem para a gente aquele frescor da natureza, né, da vida no campo. Melhoram o ar que nós respiramos. Elas trazem também a capacidade de concentração, observação, que às vezes a gente sente tanta necessidade, né? Quando nós ensinamos as crianças a olhar a planta, que a plantinha tem que ser regada, tem que ser cuidada, isso nos traz muitos benefícios, inclusive do ponto de vista de relacionamento. Qual é o Outra próximo questão item? interessante de ser observada é a água que a gente usa. Nós temos trazido para a nossa casa muitos prejuízos através de uma água de má qualidade. E em muitas cidades, a água que é usada, né, que vem na torneira, não é uma água adequada para beber, para preparar os alimentos. Então, se isso de acordo com a possibilidade de cada um, procure se informar um pouquinho mais sobre a qualidade da sua água. Adquira um filtro de barro. Um filtro, né? Tem um filtro dentro de casa, dá uma pesquisadinha, vê qual é a tecnologia. Existem vários tipos de filtros. Outro dia a gente pode falar um pouquinho mais sobre qualidade de água, né? Mas ter uma água de boa qualidade, interessante também, que é uma coisa que você teria no campo. Outra coisa que é muito legal, muito interessante, eu estou descobrindo na vida adulta, ter animais de estimação. Quanto é gostoso e quanto nos traz de benefício, de compreensão da natureza. Ter um animalzinho de estimação, ter cuidado pelo animal, ensinar para a criança, né, para o filho, o cuidado que é necessário ter. Através da natureza, nós podemos enxergar o Criador da natureza e podemos aprender grandes lições. Vamos a outro ponto interessante. Procure uma área verde na sua cidade. Você mora numa grande cidade? Deve ter algum parque, deve ter algum local de visitação, uma praça arborizada para fazer uma caminhada. Algum local de preservação ambiental mesmo? Para passear, para dar uma volta, andar de bicicleta, fazer caminhada, fazer atividades ao ar livre. Tá. Né? Isso pode melhorar a qualidade do ar também. Aproveitando que a gente está ao ar livre, a gente toma sol. Não se esquecer de tomar sol todos os dias. Fazer atividade ao ar livre para tomar sol, mas também todos os dias. Mesmo que você trabalhe num escritório. Saia 15 minutos naquele horário de sol mais forte, arregaça as mangas, né? E toma um pouquinho daquele sol. Isso é imprescindível para manter a nossa saúde, né? A outra questão é a respeito do trabalho. Muitas vezes, na rotina de cidade grande, a gente não consegue lidar muito bem com as questões de trabalho. A gente acaba trabalhando mais do que devia, por mais horas. Uma dica, é interessante a gente procurar, se você não pode viver no campo, mas procure morar perto do trabalho, para diminuir o tempo de deslocamento, se possível andar a pé até o trabalho, ter ali todas as os locais que você frequenta num raio mais próximo da sua casa. Aí você já entra num outro fator quando você consegue isso. Você consegue estabelecer relações com as pessoas. Relacionamento com as pessoas que são os comerciantes, com as pessoas que estão ao redor, a comunidade que está ao redor. Isso Nem também. sempre isso tudo é possível, né, Elis? A gente precisa adequar a nossa realidade. Se você não tem condições de morar perto do trabalho, tenta arranjar, de repente, um meio de transporte que seja um pouco mais prazeroso também. Fazer uma atividade física, andar de bicicleta ou andar a pé. Isso tudo vai te ajudar também a trazer a natureza para mais perto, deixar a coisa menos mecânica. São algumas dicas para aqueles que estão buscando. E é gradual, né? Nem todas a gente consegue colocar em prática rapidamente. Entendi. Outras coisas, vindo junto com essa questão de andar a pé, de ter atividade, ter atividades junto com a família. Quando a gente
vive no campo, a gente consegue passar mais tempo com a família. Isso é uma coisa que falta nas grandes cidades, né? Com certeza. Procurar ter atividades junto com a família, planejar mesmo, né? Fazer um planejamento para ter atividades que envolvam todos os membros da família. E a última coisa, que aí é uma dica para você que é cristão, para você que frequenta uma igreja, qualquer que seja, mas uma recomendação que eu acho muito interessante e que vale a pena a gente observar, nas grandes cidades a tendência é formarem-se grandes congregações. E nas grandes congregações, nós sofremos uma tentação muito grande, a tentação de nos manter inativos espiritualmente. De esquentar banco. Né? Quando nós procuramos uma igreja pequena, às vezes até começar um pequeno grupo e levar aquele trabalho adiante, isso nos ajuda a nos manter em atividade e previne muitos maus que podem sobreviver também, né? Com certeza. Elise, enquanto você estava falando aqui, eu fiquei pensando, não sei se você já conhece também uma publicação, um livro chamado Vida no Campo, da autora Ellen White. Esse livro traz esses benefícios que a Elisa trouxe aqui numa linguagem um pouco mais diferenciada, mas que realmente apresentam os benefícios desse contato com a natureza de uma maneira muito clara, esclarecedora. Realmente foi um dos motivos pelos quais a minha família se mudou para o interior. De repente, você não vai conseguir mudar para uma casa de campo, você vai para uma cidade menor. E aí você vai ter uma qualidade de vida, talvez os custos vão diminuir, você vai ganhar um pouquinho menos, mas a qualidade de vida vai ser melhor. Você vai gastar menos tempo no trânsito, isso significa mais tempo com a família, mais tempo se alimentando bem, cultivando uma horta. Então, realmente, os benefícios são incríveis. De uma coisa a gente tem certeza, que o benefício vale a pena, né? Ter saúde, restaurar. Muitas pessoas estão doentes, estão sofrendo com doenças crônicas já. Nesse livro, inclusive, Vida no Campo, e no livro A Ciência do Bom Viver, que é um livro que a gente tira orientações muito importantes, inclusive que a gente traz aqui para o programa, né? Fala que o doente crônico, a pessoa que tem uma doença crônica, teria muito benefício se vivesse em contato com a natureza. É porque quando a gente observa o cuidado que Deus tem com essas árvores, com a água, com os pequenos animais, a gente logo raciocina. Se Deus se preocupa com esses seres que são mudos, que são aparentemente sem valor supremo, que dirá com a gente que somos seus filhos? Ele se preocupa com você, Ele quer ver você bem. E o simples fato de você contemplar a natureza e contemplar a grandeza da obra de Deus, isso também promove cura. Elisa, obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde, tá? Por nada, é um prazer. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem bolo sem glúten por aqui. Não perca. O intervalo é bem rapidinho. A gente já está de volta. Vamos dar uma olhada como ficou o bolo sem glúten do Felipe. Opa, ficou preso na minha faca. Tchan, 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 tchan. Tá bonitinho. Já vou cortar bastante, porque eu sei que tá todo mundo de olho no meu bolo, né, Edinho? Lembrando que esse aí tá misturado com um pouquinho de suco de laranja. Ai, que cheiro bom, Felipe. Opa, obrigado. Você vem comigo também. Bolo de fubá sem glúten, sem ovos, sem leite, sem margarina, com agave, com lecitina. Vamos falar o que tem de bom também, né? Isso. Amido de milho, tem um óleo de boa qualidade, tem saúde, tem qualidade e tem sabor aí na sua mesa. Vamos provar? Bastante, bora.